Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs da fé que rezam conosco hoje esta nossa liturgia, desta 26ª semana do nosso tempo comum, temos percebido nestes exemplos que Jesus tem dado, nestes, como que parábolas, não é? Jesus contando, falando, para exemplificar situações para que possamos olhar a nossa vida, seja nós hoje no nosso tempo, mas as pessoas que lá ouviam o Senhor, vividas, e analisar se estamos vivendo este advento do céu na nossa vida, se estamos já próximos dele, se o céu é para nós algo conquistável. Semana passada nós ouvíamos a parábola do administrador, não é? Jesus que confia a administração dos bens a nós e o caminho que desejamos fazer. E ouvíamos através daquelas parábolas a experiência de Jesus com os discípulos e com outras pessoas que ali ouviam esta parábola do administrador infiel, como que de fato experimentamos esta única realidade palpável em nossa vida, que é a presença de Deus. Hoje na liturgia, o grande pecado, seja do texto da primeira leitura da profecia de Amós, seja do Evangelho de Lucas, é a indiferença. Será que estamos também sendo indiferentes a Deus e ao próximo? Esta é a mensagem da liturgia da palavra deste final de semana. Primeiro, quando olhamos o texto da profecia de Amós, não é? Amós fala deste abandono total de Deus por parte do seu povo, deste descompromisso, desta infidelidade com o Senhor.
não se preocupam. Algumas vezes aparece esta frasezinha aí na primeira leitura: não se preocupam com nada a respeito de Deus e nada a respeito do outro. O seu incenso é só usado para uma exaltação pessoal própria. Por isso que Amós diz, não é? Os que vivem despreocupados, que sentem seguros só com algumas coisas, só com as suas bajulações, não é? Como está aí na primeira leitura. E chega a dizer: maldito, não é? Aquele que se preocupa só com isso. E a indiferença à realidade de fé, ao caminho do Senhor, aquele que propõe o seu projeto, e muitas vezes somos indiferentes, ou vemos o sofrimento do outro, das pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, e não nos comprometemos, somos indiferentes, não aceitamos este caminho, não desejamos viver esta experiência da graça do Senhor. Já lembrava em algumas situações aqui que o grande pecado que vai perfazendo toda a Sagrada Escritura é esta indiferença com Deus, esta infidelidade ao projeto de Deus. Somos fiéis, ou olhando aí nos textos sagrados, não é? Somos fiéis de fato quando achamos que o Senhor está ao nosso lado. Até poucas semanas atrás rezamos o livro do Êxodo, não é? Essa experiência da libertação lá do Egito, da escravidão. Somos fiéis até que Deus está nos empurrando a sair da escravidão, e que maravilha que estamos indo. Mas quando vemos que o sapato vai apertando, que as situações, os desafios vão aparecendo, nós abandonamos o Senhor, nós deixamos Deus de lado, nós até questionamos o Senhor, cujo qual nós rezamos o texto da primeira leitura da 24ª semana, né? O 24º domingo. A primeira leitura justamente era essa, não é? Quando o povo faz o dito, bendito bezerro de ouro, não é? Porque acredita que Moisés vê e fala com Deus. Nós não, Deus nos abandonou, criamos nós então o nosso Deus. Quando olhamos para o Evangelho de hoje, que só esta experiência, esta passagem aí do rico e do pobre, não é? Do pobre Lázaro e deste rico, só aparece no evangelista Lucas. Somente Lucas que escreve este fato. Não encontramos este episódio nos outros evangelistas, porque Lucas tem um coração e toda uma veia da misericórdia no seu evangelho, e por isso Lucas coloca este desejo de viver a conversão cada dia da nossa vida através deste episódio. Percebam, Jesus fala aos fariseus. Os fariseus são indiferentes. Os fariseus são aquele grupo que não se importam em nada, nem com uma religião autêntica e verdadeira, e muito menos com outro, somente com as suas obrigações e com o cumprimento dos seus deveres, das aparências e etc, não é? Como conhecemos os fariseus. E aí Jesus conta a eles este fato: um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festa todos os dias. O rico não tem nome no evangelho, mas o pobre sim. O pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Queria matar a sua fome com as sobras, mas nem isso o rico lhe proporcionava. E ainda, para aumentar a desgraça, vinham os cachorros lamber as suas feridas. O destino de ambos é o mesmo: a morte. Morreu o pobre e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Ambos têm o mesmo destino, morreram, não é? Mas foram levados para lugares distintos, não é? Morreram ambos, mas o pobre foi levado junto de Abraão. Vamos dizer, foi para o céu, e o rico foi para o inferno, não é? Lugar que o texto do Evangelho chama lugar de tormentos. Porém, o rico avista
Abraão com Lázaro do outro lado. E aqui há uma ideia bonita, não é? Destas separações, não é? Para dizer de céu e de inferno, não que seja assim evidentemente, mas há esta ideia, não é? Um lugar de tormento, um sofrimento, não é? Tanto que para se refrescar dos tormentos que o rico vivia, ele diz: manda que Lázaro molhe ao menos a ponta do dedo na língua para que eu me refresque. Os tormentos são tantos que apenas o dedo molhado na língua refresca o rico do outro lado. E aqui é bom que a gente entenda que o meu sofrimento de hoje, padre, mas então, coitado, o pobre viveu uma vida de total sofrimento, ele foi para o céu? O rico viveu o seu privilégio, ganhou todos os bens na vida, viveu uma vida de conforto, teve tudo do bom e do melhor, então viveu bem na terra, vai para o céu? Entendam, não é esta dinâmica. Aqui há esta chamada indiferença. Não é o problema daquilo que o rico teve. O problema é que ele endeusou o que ele teve. O outro não tem importância. Deus não tem importância. Por isso que entendemos isso quando olhamos o fim do Evangelho, quando o rico diz: manda que Lázaro vá lá avisar os meus parentes, porque eles também valorizam o que eu valorizei, eles também vivem como eu vivi, eles também não se importam com quem eu deveria ter me importado. E Abraão vai dizer: eles não vão escutar, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, porque a prioridade, a essência, o importante para eles, o caminho que eles estão fazendo, não é o caminho de Deus. Por isso que no final do Evangelho, Lucas coloca na boca de Jesus esta palavrinha: eles não vão se converter. Por isso eu dizia no início que só em Lucas aparece este fato, porque a intenção é a conversão. A intenção é a mudança de vida, é a mudança de atitude. Não me importava, agora me importo. Vivia desta maneira, agora vivo diferente. Esta semana mesmo celebramos a festa de São Mateus, não é? Mateus, o cobrador de impostos, deixou o que fazia, como vivia, levantou-se, atendeu o apelo de Jesus e o seguiu. Esta é a conversão. Não é como vivo, é como a partir de agora, deste meu encontro com o Senhor, eu quero viver, eu desejo viver, eu vou buscar viver. Converter-se para viver a fidelidade ao projeto de Deus, não ser indiferente ao convite que o Senhor nos faz a viver no seu caminho, não ser indiferente ao outro que pede a minha mão estendida, a minha oração, a minha preocupação, a minha ação em favor do outro. Veja, o pobre Lázaro ficava ali esperando ao menos a migalha. E para o rico, que faria falta a migalha do seu alimento? Nada. Mas a indiferença para com aquele que está precisando é tamanha, que nem isso ele dava. Não vai me fazer falta, mas também não vou te dar. Quantas vezes algumas coisas não vai nos fazer falta? Seja aqui falando materialmente, ou seja aqui falando também espiritualmente, humanamente. Não vai nos fazer falta partilhar um pouco daquilo que temos, um pouco daquilo que ganhamos, um pouco daquilo que nos sobra, que está lá na despensa, que eu posso oferecer a alguém, um pouco do meu tempo, um pouco da minha disponibilidade, um pouco da minha intenção de oração por aquela pessoa, um conselho. Não vai me fazer falta, mas nos tornamos indiferentes, ou como algumas semanas até nós rezamos, insensíveis às realidades de Deus e às realidades do próximo, que queremos fazer o nosso caminho, que queremos viver a nossa maneira, que queremos trilhar o nosso jeito,
e nos esquecemos daquilo que Deus quer de cada um de nós e daquilo que Deus precisa de cada um de nós. Mesmo que este homem viveu os tormentos, os sofrimentos, as tribulações, as dificuldades em vida, mas nunca abandonou o Senhor. E aqui é um ensinamento muito importante também para nós, não é? Às vezes vivemos a fidelidade a Deus quando vivemos tudo na graça, mas quando encontramos a desgraça, nos sentimos privados desta graça de Deus, não porque somos, mas porque achamos que somos como aquele povo que eu citava, não é, da nossa 24ª semana do tempo comum. Deus nos abandonou de fato, vamos nós viver o jeito que a gente quer? Nós abandonamos o caminho do Senhor, nos sentimos privados desta graça de Deus, da sua presença, do seu amor. Não que somos, mas nos sentimos assim, e por isso nos tornamos insensíveis ao apelo de Deus. Esquecemos daquilo que o Senhor trilhou para nós. Lázaro não se esqueceu, por isso não foi para os tormentos, porque poderia ter vivido uma vida também de desgraça na sua vida, mas distante de Deus, murmurando, reclamando contra Deus. Poderia ter ido para os tormentos também, mas não abandonou o Senhor. Entregou o seu sofrimento pela sua salvação, pela conversão, pela purificação dos seus pecados, às vezes pela sua impaciência, às vezes até pela sua incredulidade diante da situação e da indiferença de outros. Ofereceu o seu sofrimento pela sua conversão e fez a experiência da misericórdia de Deus. Façamos também nós, queridos irmãos e irmãs na fé, esta mesma experiência que hoje o Senhor nos convida, de sermos estes benditos, de sermos aqueles não indiferentes, não insensíveis, mas atentos ao Senhor e aquilo que Ele quer de nós, e também atentos àquilo que o outro que passa pela nossa vida também precisa de cada um de nós, como discípulos do Cristo nosso Senhor.